eu queria fazer um vídeo sobre Resident Evil 4 Remake, que sai agora em março. Conforme eu fui pensando sobre isso e sobre o jogo, eu me peguei pensando sobre como eu queria que esse remake não existisse e como eu queria que a Capcom simplesmente deixasse Resident Evil 4 quieto e fosse fazer algo novo no universo de Resident Evil. No meio disso, eu me deparei com um contra-argumento. Ele era sobre Resident Evil 2 Remake, esse que inclusive vai sair vídeo aqui no canal agora. Eu me lembrei como eu me apaixonei pelo jogo, mesmo ele sendo um remake. E claro que tem toda a argumentação de que Resident Evil 2 clássico é muito antigo e tem limitações, então é cabível um remake dele. E eu concordo totalmente com esse argumento. Mas para pensar, o que faz eu querer defender o Resident Evil 2 Remake é que uma boa parte do que faz ele ser reconhecido como um grande jogo é o fato de ser um remake de um jogo amado do PS1, de uma franquia tão amada. Ou sendo mais direto, parte do que faz Resident Evil 2 Remake ser apaixonante é a nostalgia. Eu não estou contra Resident Evil 2 Remake, até porque os jogos que avançam a cronologia da série Resident Evil muitas vezes ficam aquém do que a série merece. Mas é triste que a série hoje em dia se sustente em boa parte pela nostalgia. Talvez um jogo que exemplifique melhor esse fator nostalgia é o remake de Dead Space que saiu esse ano. Dead Space original é de 2008, saiu para PC, PS3 e Xbox 360. Eu salvei ele pela primeira vez em 2017 e é um baita jogo. Um jogo que serviu muito para segurar o gênero survival horror na época em que o Resident Evil resolveu brincar de super-herói. O jogo é muito bom, mesmo hoje em dia, seja mecanicamente ou graficamente. O jogo jamais precisava de um remake, precisava só de um remaster, como aconteceu com a trilogia Mass Effect, por exemplo. Mas o pior disso tudo é que, quando apareceu o remake de Dead Space, a maior parte das pessoas que jogaram o original simplesmente aceitaram o remake como se fosse necessário. A mesma coisa aconteceu com o remake de The Last of Us 1, ou The Last of Us Part 1, caso você concorde com o revisionismo histórico da Naughty Dog. The Last 1 é um jogo do final de geração do PS3, ainda teve uma remasterização para o PS4. Não tem o menor sentido esse jogo ganhar um remake para atualizar a experiência do jogo. Isso sem falar no caso de Star Wars Jedi Fallen Order, que é um jogo legalzinho se você forçar muito a barra, cheio de problemas de design e outras coisas. Se ele tivesse sido feito pela Microsoft, todos estariam gritando como o Game Pass faz a qualidade dos jogos caírem. Mas todos os problemas do jogo são completamente ignorados pelo simples fato de ele se passar no universo Star Wars. Universo esse que muitas pessoas são apaixonadas por terem assistido os filmes na infância e na adolescência. É nesse ponto que mora a temida nostalgia venenosa. Quando olhamos remake de jogos de 10 anos atrás, que são completamente jogáveis hoje em dia, e simplesmente passamos pano para isso. Não porque existe a necessidade desses jogos, mas sim porque temos necessidade de voltar à época em que jogamos esses jogos. Uma época em que as coisas eram mais fáceis e mais simples. Uma época onde você não precisava se preocupar com valores, moral ou ética. Não precisava se preocupar em trabalhar e sustentar você, sua família. Não precisava se preocupar em criar algo que possa edificar a sua vida e a dos outros. E não me leve a mal, eu não estou argumentando que você é uma pessoa ruim por ter esse sentimento de querer voltar à época em que as coisas eram mais fáceis. Eu também sinto isso, mas esse é um sentimento que não leva a nada. Estamos aqui, seja vocês assistindo esse vídeo ou eu fazendo esse vídeo, porque histórias e experiências inéditas foram criadas conforme a indústria dos jogos foi crescendo. Eu jamais teria criado esse canal se não fosse Red Dead Redemption 2. Red Dead 2 é especial para mim de diversas formas. Eu jamais vou honrar a semente que Jesus colocou no meu coração com Red Dead 2 se eu ficar parado no mesmo lugar tentando reviver a experiência que eu passei com esse jogo, pedindo igual um louco um remake, um remaster do Red Dead 2. Tenho fé que temos que pegar as coisas boas que aprendemos com jogos e passar para frente. E penso que passar esse aprendizado para frente não é comprando um remake desnecessário e que rasga todo o contexto na qual o jogo original foi lançado. Um bom exemplo para mim é System Shock. System Shock é um jogo immersive sim que inovou em muitas maneiras o mundo dos jogos, adicionando convenções que são vistas em todos os tipos de jogos hoje em dia. E um jogo que é direto da fonte de System Shock é o Prey de 2017, que para muitos, incluindo a mim, consideram ele o melhor jogo Immersive Sim já feito. Prey jamais seria feito se as pessoas estivessem preocupadas em fazer 500 remakes do System Shock. Prey existe porque System Shock foi desenvolvido e lançado num tempo específico e influenciou diversos criadores, incluindo Arkane Studios, responsável por desenvolver Prey. E depois disso, System Shock ficou marcado no tempo, com um ciclo de início, meio e fim da obra, e não estendendo a franquia em 50 jogos. E mesmo esse remake que vou lançar não vai fazer jus ao legado do jogo original. Não estou dizendo que as coisas do presente são sempre melhores que a do passado. Eu sinceramente não acho isso. Tem muitos bons jogos que foram lançados há mais de 20 anos atrás, que devemos voltar a jogá-los. Mas o passado é imutável.
Não existirá um Chrono Trigger, um Super Mario World, um GTA Vice City ou um Need for Speed Underground 2 de novo. Eles estão no passado. Devemos olhar para o passado não para tentar alcançá-lo e tentar trazer as coisas de volta como se fossem atuais, mas sim devemos aprender com o passado para que possamos criar algo novo, real e importante no presente. E isso só é possível quando deixamos as coisas ficarem no seu lugar e paramos de tentar arrastá-las. Talvez seja a hora de deixar franquias como GTA, God of War, Halo, Tomb Raider, Uncharted, Resident Evil e até Red Dead Redemption quietas, porque só quando as coisas terminam é que elas têm um significado real. Por isso, família, amigos e casamento são tão importantes para nós. Qual seria a graça da vida se pudéssemos errar diversas vezes e magoar as pessoas que amamos, sem nenhuma consequência? Por isso a vida é tão importante, porque Deus nos dá um tempo finito de vida e devemos fazer o melhor que podemos com esse tempo. Eu, particularmente, decidi deixar o passado quieto no lugar dele e revisitá-lo quando necessário. Mas e você? O que decidiu? Deixa nos comentários, curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal para ajudar a gente. E é isso. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Cristo sempre e até a próxima.